Fala galera, nós estamos aqui mais uma vez na segunda-feira e vamos continuar falando sobre a parábola do trigo e do joio. É isso aí, minha amiga. Segunda-feira é o dia de trabalhar, de novo dar aula e Com certeza. também de quê? De estudar a lição. Perfeito! Então, a lição, minha amiga, com o título A Antiga Questão do Mal, acaba trazendo aqui no finalzinho uma frase do Richard Dawkins, em que ele fala da seguinte forma, ó: no universo que observamos, não há projeto, propósito, bem ou mal. O DNA não sabe nem se importa. O DNA apenas é. E nós dançamos de acordo com a sua música. Essa declaração está em O Rio que Saía do Éden, uma visão darwinista da vida. Você está perguntando para você o que essa frase significa, o que você pensa sobre essa frase? É interessante, porque na frase dele, ele se propõe a negar a existência do mal. Uhum. E isso eu acho que é muito perigoso. Por quê? Porque nós temos a consciência de que existe o mal. Ok. Certo? E se eu negar alguma coisa que existe, na realidade é porque eu estou tentando negar a responsabilidade moral nas minhas atitudes com relação a isso. De acordo? Se eu digo que o mal não existe, eu me recuso a ter um padrão moral que me leve a agir de forma contrária ao mal. É, porque assim, se a gente for parar para pensar, o mal, ele é um limite de ações que ultrapassam o que é natural, ou o que uma lei determina. Então vamos, por exemplo, né, você ontem citou sobre uma história sua num carro, o trânsito. Trânsito, você tem as leis do trânsito. Se você infligir as leis, passar daquele limite que a lei fala, você vai pagar pelo preço. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente entende, então? Sim, porque veja bem, se não existe mal, também não existe bem. Uhum. E o que existe então? E conforme ele disse, e nós dançamos de acordo com a sua música. Tá, mas se não existe mal, também não existe bem. Se não existe bem nem mal, não existe nada. Então tudo que ele tá vivendo aqui, a destruição, tá normal, então. É normal. Só que é o seguinte, para eu assumir que existe o mal, eu tenho que assumir que existe o bem. Para Ok. eu assumir que existem os dois, eu preciso também assumir que existe um padrão moral e que alguém Determinou isso. estabeleceu esse padrão moral. E então eu gostaria de estar fazendo para você, qual que é esse padrão moral? Esse padrão moral é a lei de Deus. Ok. Quem é o legislador? Quem é que colocou as leis? É Deus. Deus colocou as leis. As leis nos mostram o bem. Ok. As leis divinas nos mostram o bem. A contrariedade das leis divinas é o mal. Mas se eu digo que o mal não existe, eu digo que não existe lei, então tá tudo certo. Beleza, posso fazer o que eu quiser, então. Mas o ser humano em si, ele já entende, porque está nele o conhecimento de que existe o bem e o mal, que existe o certo e o errado. Então, aceitar essa declaração de Dawkins é ser negacionista. É negar aquilo que está diante dos olhos. Será que a gente vive num mundo que não existe maldade? É, negócio é perigoso, hein? Acreditar numa frase dessa, hein? É literalmente você negar as evidências que cientificamente e praticamente estão comprovadas, né? Porque a gente recentemente agora, nós vimos o Rio Grande do Sul ser acabado com água. Gente, se isso aí é normal, eu não sei o que é anormal. A verdade é essa, né? Porque a natureza está totalmente fora do controle e é isso aí. A gente não tem como negar a existência do mal.
A existência de que alguma coisa está, o parafuso está solto. Alguma coisa está errada. Algum trenzinho ali saiu do trilho. Aham. Alguma coisa deu ruim. Pois é, então, minha gente, a antiga questão do mal. O mal existe já há muito tempo atrás. E a gente não pode negar que ele existe, então a gente precisa se posicionar se eu vou querer estar do lado do mal ou do lado do bem. Certo, Elaine? Então, poderia fazer uma oração para nós, para a gente finalizar o vídeo de hoje? Oremos então. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos mostra que existe Amém. sim o mal, mas existe o bem. Amém. E o Senhor também nos mostra que o teu padrão moral, a tua lei é perfeita e é isso que deve reger a nossa vida. Por quê? Porque assim nós vamos estar sempre em boas mãos. Amém. Nós te pedimos que seja conosco durante essa semana ao aprendermos mais sobre a parábola do joio e do trigo e que ao estudarmos a cada dia a lição nós possamos entender melhor o que o Senhor quer nos mostrar. Nós te pedimos Amém. essas bênçãos por Jesus. Amém. É isso aí, minha gente. Então, amanhã tem como título o único juiz qualificado. Então, eu e a Elaine esperamos vocês aqui. Tamo junto e até amanhã.